Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de podermos estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a Sua voz. Nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre uma exposição das 7 eras. Estamos estudando a era de Pérgamo. Nós avançamos um pouco desta era, né, e nós queremos dar sequência nesta noite, visto que temos sido ricamente abençoados. Uma das coisas, dos últimos assuntos que o profeta esteve falando no estudo que nós fizemos na quarta-feira, foi dizendo que, da mesma forma que a semente estava em Maria, ele diz: neste tempo a semente está também na noiva, no ventre da noiva. Agora nós sabemos que há um paradoxo aí, porque para que a semente possa estar dentro da noiva, ela já tem de estar no estágio avançado de casada. Mas quando o profeta disse isso em 1960, estava ainda por muita coisa acontecer, estava ainda por findar a era de Laodiceia, iniciar a era da Pedra da Coroa, estava ainda da totalidade da palavra ser desvelada, que isto deu-se com a abertura dos selos, para que então ela e ele pudessem se tornar um. Por isso que o profeta, nós entendemos e olhamos isto, o profeta ele fala certas coisas aqui nas eras, que lá nos selos já foi desvelado, ele falou mais abertamente. Terceira era está num paralelismo do terceiro selo. Terceira era com terceiro selo. Estão condicionados, porque cada mensageiro foi um selo, em cada era foi aberto um selo, e na última era, na 7ª era, seria revelado todos os mistérios. Como que sucedeu este mistério oculto, como foi desvelado durante as eras? Isso teria que ser revelado na última era, na 7ª era. Então, que Deus possa continuar nos mostrando, abrir os nossos olhos para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Damos boas-vindas aos irmãos. Vamos ficarmos todos de pé, lermos as Sagradas Escrituras. Nós queremos ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, que nos diz da seguinte maneira: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. A doutrina de Balaão fazia o quê? Lançava tropeço, aos filhos de Israel. Esta é a doutrina de Balaão. Há sempre aquele para lançar tropeço aos filhos de Israel. Isso tem a doutrina de Balaão. Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Nós aprendemos na quarta-feira 2 doutrinas diabólicas, 2 doutrinas terríveis. Uma é de lançar tropeço aos filhos de Israel, e a outra, conquistar os leigos, fazer com que eles parem de trás do entendimento de um homem,
E por isso muitos têm caído neste tempo. Muitos têm desvanecido na fé, porque eles nunca estiveram de trás da palavra, mas sim estiveram de trás de homens. E todos que estiverem de trás de homens vão cair. Mas o profeta diz, mas graças a Deus, que teria um povo, um pequeno grupo, isso nós lemos na quarta-feira, que ficaria de trás da palavra, aleluia, representados ali em Josué e Calebe. É o mesmo assunto que estamos lendo. O profeta disse que como foi lá, teria um paralelismo aqui hoje. Então Deus teria os seus Josués, como ele diz na mensagem, como fui com Moisés, serei contigo. Ele teria os seus Josués, para conduzir o povo à terra prometida. Então diz, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Você já imaginou? Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que tens nos concebido de poder estar aqui, ó Deus bendito, para tão somente ouvirmos a sua voz. Ó Deus, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, pois para isso que viemos aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz, para orar a ti, falar contigo, ter companheirismo com os nossos irmãos em torno desta mesa farta, que é este alimento que tem descido do céu, alimento fresco, que alimenta as nossas almas e nos dá a fé que nós necessitamos deste dia em que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós rogamos por aqueles que têm sido atingidos pelos dardos inflamados do maligno, ó Pai, que tem estado enfermo, ó Deus bendito, que tem estado aprisionado, seja de uma forma ou de outra, ó Deus, Tu és o único poderoso, através da sua mão forte, de dar a libertação que eles tenham necessidade, ó Deus. Possas conceder a cura àqueles que necessitam, ó Deus, e a revelação àqueles que estão escritos seus nomes no livro da vida do Cordeiro, para que possam entender e compreender o tempo em que nós estamos vivendo, ó Pai, porque nós estamos aqui aguardando este grande momento que é o nosso arrebatamento físico, ó Pai, pois isso só vai acontecer quando a noiva reconhecer a sua posição. Aleluia, ó Pai, que dia sublime será aquele momento para nós, quando o último entrar neste corpo místico, quando o último se posicionar, então estaremos prontos para subir, ó Deus bendito, e aí esta terra passará pela transformação, que é a grande tribulação. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus bendito, que Tu possas continuar nos falando nesta noite, de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Abra os nossos entendimentos, essa é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Por sua palavra. Vamos cantar este cântico todos? É um louvor de gratidão, é um louvor de uma adoração, é um louvor de uma oração, né? Por sua palavra. Glória a Deus. Demora muito. Temos seu karaokê. Por sua palavra, esse é o louvor que vamos cantar. Pedi para colocar seu karaokê, que no karaokê nós todos podem cantar. Glória a Deus. Aos irmãos que gostam de continuar a leitura, vamos dar sequência na página 148.
Página 148 da mensagem, uma exposição das 7 eras. Coloca a câmera aqui, Wesley. A era de Pérgamo, página 148, nós vamos aqui, através do estudo, o profeta vai entrar sobre Josué e Caleb. Sempre quando nós falamos, sobre a representação de Josué e Caleb nesse tempo que nós estamos vivendo, enquanto os irmãos acham o louvor ali, a representação de Josué e Caleb hoje, nesse tempo final, vocês vão ver o profeta dizer que da mesma forma que houve lá, tem que haver esses. Para haver esses, Josué e Caleb, também vão haver os Abirã, os Datã, Coré e Abirã. Vão ter aqueles que não se manifestaram como Datã, Coré e Abirã, mas porém morreram também no deserto. Porque uma parte morreram ali com Datã e Coré e Abirã, quando a terra abriu-se e engoliu eles vivos. Mas aqueles que não se posicionaram do lado de Datã e Coré e Abirã, pereceram muitos também da mesma forma. Porque daqueles, o que adentraram apenas foi Josué e Caleb. E por que esses adentraram? Estavam ali de trás daqueles líderes religiosos. Nós conhecemos a história, que quando eles disseram que não podiam entrar ou possuir a terra prometida, somente Josué e Caleb disseram sim, nós podemos. Não importa as circunstâncias que haveriam, porque Deus havia feito a promessa. E se Deus havia feito a promessa, Ele era poderoso para cumprir, para conceder aquilo. Então eles não titubearam em momento algum com a palavra. Não titubearam. Lembrando aqui o que nós lemos na era passada, na era de Esmirna, ou foi nessa mesma era? Vamos ver, eu posso estar equivocado aqui. Quando foi nessa mesma era, a era de Pérgamo. Deixa eu ver que está anotado aqui, irmãos. Não, na era de Esmirna mesmo. Página 121. O profeta disse assim que as pessoas podem ouvir a verdade todos os dias da sua vida, se o grande mestre não estiver ali para abrir o seu entendimento, você não compreenderá, mesmo ouvindo todos os dias da sua vida. Isto fala muito forte comigo, porque muitos pensam que só basta você ouvir a mensagem. Muitos pensam só basta você ler a mensagem. E contudo,
Você pode ouvir, você pode ler, mas se o grande mestre não estiver ali, você vai passar por cima, vai passar por alto. Isto mexe com nossa estrutura, porque nos faz pensar e repensar aonde estamos posicionados. Muitos que se descansam, porque eu estou ouvindo uma fita, porque eu estou ouvindo o áudio do profeta, e se eu estou ouvindo o áudio do profeta, eu vou chegar lá. É só o áudio do profeta suficiente para isso? Ele mesmo disse aqui, o Espírito Santo disse: se o mestre não estiver aí, você pode ouvir. Eu conheço pessoas ouvidores de fita do profeta e que nunca conseguiram enxergar 10% do que nós temos visto na própria mensagem, a ponto de uma vez dizer para mim: o povo da nuvenzinha, vindo da boca, não estou falando de um incrédulo da mensagem, eu não estou falando de um incrédulo lá da denominação, estou falando de um suposto crente da mensagem, falou isso para mim, pessoalmente eu ouvi. Então veja só, isso só mostra o quanto da revelação a pessoa tem. Nada. Porque enquanto para ele é uma nuvenzinha, ele não escuta nem o mesmo profeta. Lá no Nascer do Sol, parágrafo 5 ao 11, ele diz: é Cristo. Enquanto ele pensa que é uma nuvenzinha, ele não ouviu nenhum profeta olhar lá e falar: é Cristo, é Cristo. Veja os seus olhos, veja o seu nariz, a sua boca, o seu cabelo. Não é eu que estou dizendo, não foi eu que vi a nuvem e disse que é Cristo. Quizá se eu olhasse ela e nunca ouvisse uma mensagem do profeta, eu não saberia o que seria ela. Como os cientistas olharam e não sabiam o que era. Então precisou até mesmo do anjo falar para ele: vira para a direita. Onde ele chegou e fez a declaração: estou inclinado a dizer que a minha audiência não tem olhado para a foto como deveria. Nós lemos isso aqui. Não estão olhando para a foto como deveria. Isso foi uma advertência ao profeta dizer isto. Então, irmãos, quando nós tomamos a palavra, nós precisamos entrar no espírito do maestro, no espírito do mestre, para que nós possamos captar o que foi entregue aí na mensagem. Captar o que foi entregue aí na mensagem. Então, que Deus possa nos ajudar a compreender estas coisas. Amém? Encontrou? Vamos ouvir um louvor, irmãos. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor, quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. este poder da terceira puxada É fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar, me curar e me libertar. O cativo
Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia, glória a Deus. Uma exposição das 7 eras, a era de Pérgamo. Eu gostaria de voltar aqui apenas 3 parágrafos, irmãos, aos irmãos que estão aí através da internet. Na página 147, gostaria de retornar aqui apenas para que nós possamos entender aqui
ele diz assim, no que nós lemos na quarta-feira, o profeta disse sobre as 3 noivas. Primeira noiva, Eva, caiu. A segunda noiva, Pentecostes, caíram também. Mas a terceira noiva, esta está predestinada a não cair. Olhando para este tempo final, ele diz assim, Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva, e através deles, será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra da promessa veio à Virgem Maria, mas esta palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra e de promessa na virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, porque ele é a cabeça deles. Amém? Todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele. Assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e a sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe, ele nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Portanto, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. O que esteve em Maria? Uma semente. Lembra casamento e divórcio? O profeta disse que você tem que ter uma intimidade com ele. Mas antes de você ter uma intimidade com ele, você tem que casar. E aí, onde nós já pregamos, o mistério do casamento. Onde que acontece esse casamento? Tem gente esperando que vai ter um casamento nos ares, quando esse casamento é aqui. O nosso arrebatamento é para ir à festa, não o casamento, porque o casamento aconteceu, provando sua palavra 236, provando sua palavra de 64, o profeta pregou isso e falou, para um parágrafo 236, o casamento acontece aqui. Então veja, tudo no seu tempo certo, no seu tempo devido. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Aleluia. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir diferente. De outra maneira, eles têm o assim, diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua promessa, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno, portanto agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda
dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá através da noiva esta obra que ele deixou para este tempo específico. Agora vamos permanecer firmes, como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim, que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus iniciará Israel como uma virgem. Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles quiseram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel, ou deixou entrar na terra prometida, até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que costumava ter, você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente, algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus, portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus. E quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim, isto se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. O profeta não trouxe tudo que nós precisávamos, então agora precisa de alguém mais para revelar o revelado. É sempre assim. Está precisando de mais alguém, trazer alguém. Por isso que o profeta no final da era, ele vai falar, resumo das 7 eras, ele diz: eu não digo que não venha mais profetas, e que seus ministérios terão poder, e poderão ser corretos. Mas ele diz, mas com o poder da infabilidade, Apocalipse 10:7 é o último. Apocalipse 10:7 é o último. Então veja, tomemos o exemplo que vemos em Moisés. Este profeta de Deus poderosamente ungido teve um nascimento peculiar, havendo nascido no tempo certo para libertar do Egito a descendência de Abraão. Ele de modo nenhum ficou no Egito para discutir as escrituras com eles, nem perturbar os sacerdotes. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés ao deserto. A espera não foi da parte de Moisés, mas por causa do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensou que o povo compreenderia, mas eles não compreenderam. Então aí está Elias, a quem veio a palavra do Senhor, quando ele terminou de pregar a verdade, aquele grupo ali no passado, que é o precursor do grupo da Jezabel americana, não recebia a palavra. Deus o afastou do campo, flagelou aquela geração por ter rejeitado o profeta e a mensagem que Deus dera. Deus chamou ao deserto e ele não saía nem mesmo para o rei. Aqueles que tentaram persuadi-lo a fazer assim, morreram. Porém, Deus falou ao seu fiel profeta por visão. Ele saiu do esconderijo e trouxe-o de volta a palavra a Israel. Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai,
nem a escola dos fariseus, ele não foi a nenhuma denominação, porém saiu ao deserto chamado ali por Deus. Lá ele permaneceu até que o Senhor o enviou com a mensagem clamando: o Messias está próximo. Agora, vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo, e que outros participavam da revelação divina tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizados com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, digo, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Quando Deus levantou o profeta, irmãos, você deve entender uma coisa e ter uma coisa bem clara na sua mente. Ou o profeta foi o sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, ou ele não foi. Se você estiver esperando um outro profeta, ou crendo em um outro profeta, para trazer a revelação, para dizer a você como você deve se portar, então o profeta nunca foi o Apocalipse 10:7, o sétimo anjo. Porque a Escritura fecha, a Escritura não deixa brecha. Ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Ah, mas então ele está falando nos dias da voz. Tá, aí vai mais além. Quando tocar a sua trombeta, quer dizer, a trombeta, a mensagem. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quer dizer, o sétimo anjo teria uma mensagem, e essa mensagem traria todos os segredos de Deus, revelaria, não ficaria nada. Agora, o profeta vem e diz, as eras iniciou com um profeta, e ela termina com um profeta. Paulo foi um profeta, e o mensageiro foi um profeta. E onde tem outro profeta? Se tem outro profeta, você tem que crer e entender que então William Marion Branca não foi o profeta de Apocalipse 10:7. Não foi o sétimo anjo. Então você tem que esperar um outro profeta. Ou se você já tem aceitado um profeta aí, ele tem que revelar para você os selos, ele tem que falar tudo o que você tem que fazer. Agora, se Apocalipse 10:7 foi o profeta, então não tem outro. Não tem outro. A conta está fechada. Não tem outro profeta. A era da pedra da coroa não é a era de um outro profeta. A era da pedra da coroa não é outro profeta. A era da pedra da coroa é o próprio Cristo. Da mesma forma como houve ali, no tempo, na trajetória do povo ao deserto, vai ter outros aqui. Ah, o Branco não disse tudo. Ah, ficou faltando alguma coisa. Não, nunca foi. A abertura da palavra não está se dando agora. A abertura da palavra se deu lá quando o profeta estava aqui. Se você está entendendo hoje o que é isto, é porque a revelação alcançou você agora, você se posicionou, e o seu tempo de eu poder entender é agora. Mas ela não foi aberta agora, a palavra foi aberta lá atrás, quando o profeta estava aqui pregando. Quando ele estava aqui pregando, eu estava na presciência de Deus ainda. Porque eu me manifestaria quantos anos mais na frente? 25 anos mais na frente? Ou 15 anos, né? Mais na frente? 65? Ele parou de pregar, eu sou de 80, 15 anos. Estava para mim ser manifestado. Então eu teria o tempo para mim poder entender isso que eu estou entendendo hoje. Mas a palavra não foi aberta hoje. A palavra foi aberta lá atrás.
Então vejam, lá ele permaneceu até que o Senhor o enviou com uma mensagem clamando: o Messias está próximo. Agora, vamos tomar uma advertência escriturística aqui, que nos dias aqui, não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizados com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, digo, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém, as pessoas em grandes números, com seus líderes, foram atraídas por ele. Ele tinha um espírito sedutor. Quer entender melhor isso, leia a mensagem de Espíritos Sedutores contra a palavra de Deus. O profeta pregou sobre isso. Está no estudo demonologia. Quão semelhantes aos evangelistas de hoje, com seus planos de bezerros de ouro, como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como o Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, óleo em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que as mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts, e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isto mostra que espécie de semente está neles. Porém, nem todas as pessoas viraram-se contra Moisés e deixaram a palavra de Deus. Não, os eleitos permaneceram com ele. O mesmo está acontecendo hoje novamente. Aleluia! Muitos estão deixando a palavra, porém alguns permanecem com ela. Mas recordem da parábola do trigo e do joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Essas igrejas apóstatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas umas das outras, prontas para o fogo do juízo de Deus, porém o trigo vai ser recolhido ao mestre. Amém? Agora eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isto. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4 se cumprirá. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. Jesus se referiu a isso. Ocorre um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Malaquias 3, Malaquias 4, versículo 5 e 6. Teria que ser manifestado um pouco antes da vinda de Cristo. Entenderam isso? Malaquias 4, 5, 6 tinha que ser manifestado antes da vinda de Cristo. Foi ou não foi manifestado? Vou ler novamente. Agora eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isto. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4, se cumprirá. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificado pelo Espírito. Jesus se referiu a isto. Ocorre um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Por volta do tempo em que Jesus vem, toda a Escritura tem que se cumprir. Por isso que o sétimo selo, os selos não poderiam ser abertos enquanto as eras estivessem trabalhando. Tinha que se concluir a sétima era, para que então ele pudesse sair do trono de intercessão, a brecha entre as 7 eras da igreja, e ele vir e aparecer, cumprir a segunda vinda. Estão pegando? Estava aqui todo o tempo, mas eu não consegui enxergar.
Está marcado aqui, ó. Agora, eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam, Deus prometera que no tempo do fim, Malaquias 4 se cumprirá. Tem que se cumprir, porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. Jesus se referiu a isto. Ocorre um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Por volta do tempo em que Jesus vem, toda a Escritura tem que se cumprir. A dispensação gentia estará em sua última era. A dispensação gentia estará em sua última era. Qual é a última era? Era de Laodiceia. A dispensação gentia estará em sua última era. Da igreja, quando esse mensageiro de Malaquias vier, ele estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Ele começará com a semente da serpente, prosseguirá até o mensageiro da chuva serôdia. Porém, ele será rejeitado pelas denominações. Ele tem que ser, porque é a história se repetindo desde o tempo de Acabe. A história de Israel sob Acabe está acontecendo bem aqui na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Assim como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, levantou uma nação com liberdade, levantou uma nação com grandes líderes como Davi, etc. E depois pôs sobre um trono um Acabe com uma Jezabel por detrás dele para comandar. Assim fizemos da mesma maneira na América. Nossos antepassados partiram para esta terra para adorar e viver em liberdade. Eles rechaçaram os nativos, tomaram posse da terra. Homens poderosos como Washington e Lincoln se levantaram, porém, após algum tempo, outros homens de um calibre tão pobre sucederam estes homens dignos, que logo um Acabe foi posto na cadeira presidencial com uma Jezabel por detrás dele para dirigi-lo. E o que o profeta diria hoje da América? Um presidente católico, novamente. E num tempo como este, que o mensageiro de Malaquias deve vir. Então, na chuva seródia, virá um confronto como o do Monte Carmelo. Agora observem isto cuidadosamente para vê-lo na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3, ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações de seu dia. Jesus veio e teve um confronto no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva seródia. Jesus será o confronto com as denominações e credos, pois ele virá para sustentar a sua palavra e levar a sua noiva no arrebatamento. Aleluia. Ele vai nos levar no arrebatamento. O primeiro confronto foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, e o terceiro será no Monte Sião. O estranho comportamento de Moisés, Elias e João, retirando-se do meio do povo para o isolamento, deixou muita gente confusa. Eles não compreenderam que era porque suas mensagens tinham sido rejeitadas, porém a semente fora semeada e o plantio tinha terminado. O juízo era o passo seguinte. Eles tinham servido a seus propósitos como um sinal às pessoas, portanto o juízo era o passo seguinte. Eu creio que, de acordo com Apocalipse 13:16, a noiva terá que parar de pregar, porque a besta exige a marca na mão ou na testa, caso a permissão para pregar seja concedida. As denominações receberão a marca, ou serão forçados a parar de pregar. Então o cordeiro virá para a sua noiva e julgará a grande prostituta. Agora, recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra.
Porém, ele não podia fazer esta obra até que tivesse recebido os dons que o capacitariam a fazer o trabalho. Ele teve que sair ao deserto e esperar ali. Deus tinha um tempo designado. Havia de ser um certo faraó no trono. E o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida, antes que Deus pudesse enviá-lo de volta. Isto é verdade para o nosso dia. Porém, o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais, a ponto de termos uma geração de buscadores de sinais, que sabem pouco ou nada acerca da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vem sangue, azeite e fogo, eles ficam felizes. Não importa o que esteja na palavra. Não importa o que esteja na palavra. Eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24, que nos últimos dias, os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Como pode distinguir os espíritos? O profeta faz essa pergunta. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deem-lhes o teste da palavra. Esse teste não falhou na primeira era, irmãos. Deu trabalho para os crentes de Éfeso caírem, porque eles colocavam à prova a palavra, não a palavra, colocavam à prova os falsos ensinadores da palavra. Se eles não falam esta palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. A era de Laodiceia, irmãos, Deus veio para libertar o seu povo. Deus veio para tirar um povo. Mas ele diz que assim como um cão volta para o seu vômito, assim os crentes laodicenses têm voltado. O profeta diz, isso é uma unção da era de Laodiceia. Agora, há um crente lá da década de 80, 70, 90, quando ouviu a palavra, a mensagem, olha, essa mensagem veio para nos tirar do credo religioso, do sistema organizacional, e hoje estão no mesmo vômito de novo, na mesma denominação, só mudou de nome, mas o sistema nicolaíta, o sistema balanita, continua imperando. Vem dizer, não, a era de Laodiceia não acabou. Esse povo que está falando que a era de Laodiceia terminou, eles estão variando, eles são ismos. O profeta diz que Satanás, ele trabalha de duas formas para tirar você da presença de Deus. Ou fazendo você ficar lá atrás, ou fazendo você ir lá para frente, mas nunca reconhecendo o que Deus está fazendo hoje. E aqueles crentes que estão lá na era de Laodiceia, estão fazendo um trabalho para Satanás, não estão fazendo um trabalho para Deus. Toma a mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Eles não estão fazendo. Eu creio, o Éden satânico, a mensagem, o Éden de Satanás, o profeta diz que inconscientemente, eles podem estar aqui cantando aqui, eu amo Jesus, eu te amo Jesus, mas eles inconscientemente estão adorando Satanás. Sabe por quê? Porque eles estão dentro de uma era passada. Não importa o quanto que cante que Jesus é o mestre deles, que Jesus é o Criador, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, eles estão numa era morta. Eles deixou-se ser agarrados por Satanás. Satanás aprisionou eles, a mente deles.
Então, nós acabamos de ler aqui, o profeta diz assim, o diabo não precisa fazer muita coisa, só fazer você, ele pode tirar você do caminho, ele desvia a sua visão. Ele desviando a sua visão, você tira a sua visão de Cristo. E quem é Cristo? A palavra viva hoje. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo, para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor, quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Venham para a palavra primeiro e depois observem o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente numa parte da palavra e negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus neste último dia proclamará toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão ásperas quanto as de João Batista, que os chamava de víboras, mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o arrebatamento. A descendência real de Abraão, com fé como a de Abraão, se agarrará à palavra com ele, pois eles são juntamente predestinados. Aleluia. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo designado por Deus. É o tempo do fim agora, como todos sabem, pois Israel está em sua pátria. Qualquer hora agora ele virá de acordo com Malaquias. Quando nós ouvirmos, ele será dedicado à palavra, ele estará indicado, mostrado na palavra, Apocalipse 10:7. Ó, tá vendo? O profeta está falando de outro aqui. Um verdadeiro profeta nunca se auto-identifica. O que lhe auto-identifica é a palavra. O que lhe autentica é a palavra. Por isso que ele disse que na vinda dele, o sétimo anjo estaria na terra quando ele aparecesse, vindicando o ministério dele. E assim sucedeu. Ele estava aqui na terra quando ele desceu e autenticou o mensageiro. Veja só. A qualquer hora agora ele virá de acordo com a Malaquias. Quando nós ouvirmos, ele será dedicado à palavra e ele estará indicado, mostrado na palavra, Apocalipse 10:7. E Deus vindicará seu ministério. Ele pregará a verdade, assim como fez Elias, e estará pronto para o confronto no Monte Sião. Muitos o compreenderão mal, porque têm sido instruídos nas Escrituras de certa maneira que eles consideram verdade. Mas quando ele vier contra isso, eles não crerão. Até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro, porque tanta coisa tem sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Mas este profeta virá, assim como o precursor da primeira vinda clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida, ele assim também clamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isso, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este, o último mensageiro para a noiva eleita, nascido da palavra. Quem indicou? É Cristo. Quem que indicou? É Cristo. Cristo elogia a igreja. Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, quem
que é aonde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros relativamente ao povo de Deus em cada era. Visto que são faladas as 2 vinhas, a verdadeira e falsa, elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém devem infundir terror nos corações do outro. Porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica obra, justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago, capítulo 3, versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Romanos 6, 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus 12, 33 ao 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas de seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro 1, versículo 23, ele produzirá a palavra. O fruto ou obras de uma vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. Que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo? Lá está aquele incomparável, e em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus, e esta palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se o homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá essas palavras, bem está, servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida, e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra de verdade era o critério naquele tempo. Ela é critério agora. A palavra. Não há outro padrão. Não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como o Tiago sugeriu: olhe no espelho da palavra de Deus. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas, à luz do plano que ele traçara para eles, ele deve ter se agradado sobremaneira. Ele deve ter se agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinham passado antes, estavam suportando com paciência a perseguição dos injustos, e ainda assim, mantendo-se com gozo, fiéis ao Senhor. Embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor, todavia, eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha, não era assim. Aí,
Eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estavam se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas em que tinham se afundado. Amém. Retens o meu nome. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles retiveram naquele tempo, eles estavam retendo agora, porém, não com medo fatalista, como homens que vivem vidas estéreis. Eles estavam retendo em sua força, na segurança do Espírito de que eles eram um nele. Eles tinham convicção do perdão de seus pecados e carregavam o nome de cristão. Em testemunho disso, eles conheciam e amavam este nome que estava acima de todo nome. Seus joelhos tinham se dobrado a este nome. Suas línguas tinham confessado a ele, tudo faziam no nome do Senhor Jesus. Eles tinham proferido esse nome e se apartado do mal, e tendo tomado sua posição, eles estavam agora preparados para morrer por este nome, estando seguros de uma melhor ressurreição. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Já no segundo século, essas palavras Pai, Filho e Espírito Santo significavam trindade para muitos. E a ideia politeísta de três deuses se tornara uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era, e em seu lugar, os títulos de único grande Deus substituiriam o nome Senhor Jesus Cristo. Enquanto a multidão se apostatava e abraçava a trindade e batizava usando os títulos da divindade, o pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo e assim mantinham-se fiel à verdade. Com tantos desonrando a Deus, convertendo-o em três deuses, trocando seu afável nome por títulos, alguém poderia pensar se os sinais e prodígios que acompanham um tão grande nome ainda estariam ocorrendo no meio do povo. Realmente esses sinais foram poderosos e maravilhosamente manifestados, embora certamente não na falsa vinha. Homens como Martim foram grandemente usados e Deus testificou com eles por sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Este nome ainda era eficaz, como sempre foi e sempre será, onde os santos o honram através da palavra e da fé. Não negastes a minha fé. Em Atos 3:16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecera o poderoso milagre com o coxo à porta formosa, ele explicou desta forma: e pela fé no seu Jesus, nome, fez o seu Jesus, nome, fortalecer a este, outrora coxo, que vedes e conheceis, e a fé que é proveniente dele, ele, Jesus, deu a este, o homem, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Esta perfeita saúde. Veja, aí está o nome de Jesus e a fé de Jesus produziram o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé, que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2:13. Era a fé dele, não era a fé nele, porém, era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12:3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Também diz em Tiago 2:1,
Meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos. Não tenhais a fé de, não em, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção às pessoas. Meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos. Não tenhais a fé de, não em, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo se desviado da verdade, que do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição, escancarado a porta da igreja e do seu companheirismo a qualquer um que apoiasse seus princípios, esqueça a palavra. Nesta era de rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, e não apenas usaram esta fé em atos de poder, porém resistiram aos que ousavam dizer que eram salvos simplesmente por se unirem a uma igreja. Eles sabiam que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus em separar da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais que aprovam o nascimento virginal, o santo derramado, indo à igreja e tomando a comunhão, e de maneira nenhuma são renascidos, assim também naquela terceira era existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem, de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mãos. Aleluia. Esta era uma fé viva. Vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Não, eles não negaram que a salvação era sobrenatural do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e sua fé e foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Amém. Nós vamos nos deter aqui. Viemos até a página 155. Amanhã pela manhã, se o Senhor nos permitir, vamos dar sequência com o subtema Antipas, minha fiel testemunha. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando. Cada vez que abrimos a palavra, ela fala conosco. Amém? Eu fui ricamente abençoado nesta noite e creio que vocês também foram ricamente abençoados. Se há um povo que ama esta mensagem, este é um povo eleito fiel desse dia em que nós estamos vivendo. Não lemos um livro por ler, não estamos lendo esse livro aqui por ler, mas nós estamos lendo e discernindo o tempo em que nós estamos vivendo, tendo a sabedoria, a noção, a revelação daquilo que Deus tem nos dado para compreender. Quando o profeta disse aquilo, o que ele estava falando? Não estamos interpretando, a palavra já está interpretada. Apenas que como temos recebido a revelação da totalidade da palavra, quando a lemos, entendemos para que cada tempo que aquilo pertencia. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês que aqui estiveram presentes, como também os nossos irmãos conectados aí através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter vocês aí do outro lado. Cada amém, cada glória a Deus aí fortalece nós, né? E isto enche-nos de alegria e gratidão a Deus por cada um de vocês aí do outro lado. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Após a comunicação, nós vamos fazer uma oração e aí vamos ter um louvor de gratidão a Deus pelo que nós recebemos nesta noite.
Estiveram conectados conosco nosso irmão Jonas da Silva, de Alto Paraíso, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, Paraíba, Manquerem, Apuque, Luiz, Mato Grosso, Tangará da Serra, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Mariluce, Jandira, São Paulo, irmã Gabriele e irmã Marli, daqui de Ariquemes, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmão Caio César, Jandira, São Paulo, e o pastor Ailton Dantas também conectado conosco. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Tivemos muitas mais pessoas conectadas, mas não conseguiram comunicar suas audiências. Sinta-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra dada-nos nesta noite, na qual encheu nossas almas, nossos corações de gratidão a Ti, por não ter escondido estas coisas de nós, ó Pai, mas ter nos elegido desde antes da fundação do mundo para viver no melhor de todos os tempos. É o tempo do ápice, o tempo do cumprimento de tudo, o tempo em que tudo estaria desvelado diante dos nossos olhos. Muito obrigado, ó Pai, por ter enviado o Teu profeta com esta mensagem poderosa que tem vindo, ó Pai, que nos foi enviado para poder nos guiar no caminho certo. Ajuda-nos, ó Pai, a discernirmos a cada momento a nossa trajetória aqui nesta terra, a discernirmos que da mesma forma que aqueles espíritos estiveram ali, acompanhando os nossos irmãos ali no deserto, tirando muitos do caminho, que esses mesmos espíritos estariam aqui hoje, ó Pai, tirando muitos do caminho também. A única forma de escaparmos desses espíritos, ó Pai, é estarmos de trás da Sua palavra, mantendo-nos como um fiel Antipas ali, ó Pai, fiel no testemunho da Sua santa palavra, ó Pai. De trás, é ali onde temos todo o armamento que necessitaremos para escapar de todas as armadilhas de Satanás. Ajuda, ó Pai, a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, como aqueles que posteriormente estarão ouvindo, assistindo em seus lares, ó Pai, este culto, esta leitura desta mensagem. Ajuda-os, conceda-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de ouvirmos o louvor, dá um aviso aos irmãos. Nós oramos para que tudo ocorresse da melhor forma possível com o pastor Ailton, e tudo ocorreu da melhor forma possível. Ele não fez a cirurgia hoje, porque os médicos não tinham ninguém lá. Chegou lá, não tinha ninguém, né? Pediram para retornar na segunda, para rever, né, uma nova data, né? Mas se temos orado ao Senhor, já está tudo na mão de Deus. Amém? O Senhor possa continuar fortalecendo ele, é o desejo de seu coração, e Deus disse que Ele nos concederia o desejo do nosso coração. Se você tem um desejo no seu coração, seja sincero com Ele, e Ele concederá o seu desejo do teu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Densas trevas cobrem o mundo, mas não há temor em mim. Estou seguro e amparado em Teus braços, Jesus. Estas mãos perfuradas, mais forte que todas as mãos, não nos deixarão só, transformarão tudo ao nosso redor. E as fundações terrenas tremerão e cairão. Ouvimos novamente o clamor, tristeza e dor. Tempestade se aproxima, a onda vem depressa.
total destruição. Oh, quão maravilhoso ver o seu grande amor. Traz cura ao enfermo, ao tropeçar estende a mão. Onde não há saída, abres o caminho da salvação. Com humildade eu oro, Senhor, conduza-me. Em Jesus tenho fé inabalável. Nele estamos descendentes da águia real. Nos observa com seu olhar atento e nos revela agora o que há de vir. Misericórdia incondicional é o presente dado em Cristo. Estava em sombras e tipos, hoje sua vida